Quantas vezes você já se pegou dizendo, depois eu resolvo isso, ou um dia eu mudo? O problema é que o depois tem o péssimo hábito de nunca chegar, e o um dia é uma miragem no horizonte que nunca se aproxima. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Ninguém está vindo para salvar você de si mesmo. Ninguém vai aparecer com um manual pronto para resolver seus traumas, seus medos ou suas inseguranças. E sabe o que é pior? A cada dia que passa, você está apenas acumulando mais peso emocional, mais desculpas e mais arrependimentos. A maioria das pessoas não percebe, mas a dor de permanecer no mesmo lugar, estagnado, é infinitamente maior do que a dor de dar o primeiro passo. Porque a vida não espera você estar pronto. Ela segue, implacável, enquanto você hesita, enquanto você se esconde atrás de desculpas bem construídas. E é por isso que a pergunta não é apenas quando você vai mudar, mas o que você está esperando para começar. Existe um pensamento que diz: quando você faz algo errado, os anjos choram e o inferno vibra de alegria. Quando você toma uma atitude positiva, os anjos celebram e o inferno se enche de tristeza. Mas quando você não faz nada, quando fica parado, sem agir, sem buscar seus sonhos, quem será que você está agradando? Pense nisso, ficar parado pode ser mais perigoso do que você imagina. Por isso, neste vídeo, vamos apresentar 5 passos práticos para você enfrentar seus próprios demônios internos e finalmente agir em direção ao futuro que deseja. Primeiro, a dor como raiz dos problemas emocionais. A dor emocional é como um livro antigo que alguém se recusa a abrir. Está ali, empoeirado, pesado, mas o simples ato de encarar suas páginas traz medo. Veron é o reflexo desse dilema. Ele evita falar, evita sentir, evita reviver o que o machuca. A dor associada a uma pessoa específica se transforma numa sombra que ele carrega para todos os lugares. Mas o problema de não encarar essas páginas é que, ao evitar a leitura, ele também evita o aprendizado. É como um aluno que se recusa a ir para a escola porque tem medo da prova final. Essa resistência não é incomum. Quantas pessoas não evitam encarar o espelho porque sabem que terão que lidar com o reflexo de suas próprias dores? Um relacionamento fracassado, uma oportunidade perdida ou até palavras que nunca foram ditas. A questão é que fugir desse confronto não faz a dor desaparecer. Ela apenas fica mais forte, mais silenciosa e mais venenosa. E, ironicamente, o ato de fugir torna-se mais doloroso do que o próprio confronto. Imagine alguém com uma ferida aberta que insiste em cobri-la com band-aids velhos. O ferimento nunca cicatriza porque não é tratado de forma adequada. Assim também funciona a dor emocional. Ela precisa ser examinada, limpa e, eventualmente, cuidada com paciência. Isso pode significar procurar ajuda profissional, escrever sobre os sentimentos em um diário ou até mesmo enfrentar diretamente uma conversa difícil que foi evitada por anos. A negação, por mais sedutora que pareça, é um atraso disfarçado de solução. Muitos acreditam que ignorar suas feridas emocionais é uma demonstração de força, mas na verdade é o oposto. A verdadeira força está em abrir essas páginas antigas, mesmo que as palavras escritas nelas tragam lágrimas aos olhos, porque é justamente ali, no meio dessas páginas dolorosas, que reside o primeiro passo para a cura. Mas é claro, enfrentar a dor emocional é apenas uma das batalhas. Às vezes, as maiores feridas vêm não da dor em si, mas do que fazemos para evitá-la. Segundo, a relação entre ambição, frustração e insatisfação pessoal. Ambição é uma faca de 2 gumes. De um lado, ela impulsiona para frente, move montanhas e quebra barreiras. Do outro, pode se tornar uma prisão invisível, onde o sucesso nunca é suficiente e cada vitória traz apenas um gosto amargo de poderia ter sido mais. No caso de Veron e seu supervisor, fica evidente como a ambição frustrada pode se transformar em ressentimento. O supervisor, preso numa carreira que nunca decolou, desconta suas frustrações em Veron, como se pudesse, de alguma forma, corrigir sua própria trajetória através dele. Esse ciclo é mais comum do que se imagina. Pense naquele chefe que nunca elogia, mas está sempre pronto para criticar. Ou naquele colega que desdenha das suas conquistas como se fossem pura sorte. Essas pessoas não são necessariamente más. Elas são produtos de anos de expectativas frustradas, de promessas vazias e de um esforço que nunca rendeu o retorno esperado. O problema é que essa frustração, quando não confrontada, se espalha como um vírus, infectando relações profissionais, amizades e até a autoestima. E aqui está o ponto crucial. A ambição, por si só, não é o problema. O problema é a falta de clareza sobre onde ela deve levar.
Uma pessoa pode passar anos correndo atrás de uma promoção, de um título ou de um reconhecimento, apenas para perceber que estava subindo a escada errada o tempo todo. Às vezes, é necessário parar, respirar e perguntar: isso que estou buscando realmente importa para mim? Ou estou apenas tentando preencher um vazio que nem sei de onde veio? No fim das contas, a ambição mal direcionada não apenas desgasta, mas cria uma insatisfação constante que nunca pode ser preenchida. E essa insatisfação, quando acumulada por anos, se torna um campo fértil para o ressentimento. Veron percebe isso ao confrontar seu supervisor. Mas mais importante do que identificar essa dinâmica é entender como ela afeta os relacionamentos fora do ambiente de trabalho. Porque às vezes as paredes que construímos no escritório nos acompanham para casa. Terceiro, mecanismos de defesa e a dificuldade de abertura emocional. Relacionamentos são como danças delicadas. Um passo em falso pode criar um abismo entre duas pessoas. Veron, com suas barreiras emocionais bem firmes, se tornou um mestre em evitar a abertura. Ele não hesita apenas em falar sobre seus sentimentos, ele hesita em senti-los. Sua parceira percebe isso e aponta como cada conversa parece uma negociação emocional, onde ela precisa medir cada palavra para evitar um colapso. Esse padrão é mais comum do que parece. Quantas vezes alguém evita uma conversa importante por medo de ser mal interpretado ou, pior, rejeitado? Os mecanismos de defesa são como muralhas de um castelo antigo. Eles foram construídos em algum momento para proteger algo precioso lá dentro: o coração, a confiança, a autoestima. Só que, com o tempo, essas muralhas se tornam tão altas que até mesmo aqueles que deveriam entrar com cuidado, amigos, parceiros, familiares, não conseguem mais passar. Veron não percebe que sua resistência à vulnerabilidade não o protege. Ela o isola. E o isolamento emocional, embora pareça seguro, é também um lugar extremamente solitário. No mundo real, esses mecanismos aparecem de várias formas: o silêncio durante uma discussão, o uso de sarcasmo para evitar uma resposta honesta, ou até mesmo aquela frase clássica: "está tudo bem", quando claramente não está. A solução não é simples, mas começa com pequenos atos de coragem emocional. Isso pode significar admitir que algo machucou, pedir desculpas de forma genuína ou até compartilhar um medo que nunca foi verbalizado antes. Às vezes, um simples "eu não sei como falar sobre isso, mas quero tentar" já é um bom começo. A abertura emocional não é uma fraqueza, é um ato de extrema coragem. Mostrar quem realmente somos, com todas as nossas falhas e cicatrizes, exige muito mais força do que vestir uma armadura emocional. Veron percebe, ainda que tarde, que sua dificuldade em se abrir não afeta apenas seus relacionamentos amorosos. Ela se infiltra em todas as áreas da sua vida. Mas há algo ainda mais profundo por trás dessa barreira emocional. Uma dor que ele carrega há muito tempo, escondida sob camadas de silêncio. Quarto, o peso do luto e a culpa pela perda de Ambrósia. O luto é um visitante silencioso que chega sem avisar e muitas vezes se recusa a ir embora. Veron carrega consigo o peso de uma perda que nunca conseguiu processar por completo. Ambrósia, sua amiga mais próxima. Ele não teve a chance de se despedir, de dizer aquelas palavras finais que poderiam ter trazido algum tipo de paz. Esse vazio se transformou em culpa, e a culpa, por sua vez, em um ciclo interminável de autoacusação. Quantas vezes alguém olha para trás e pensa: eu poderia ter feito mais? Essa pergunta, embora comum, raramente traz respostas satisfatórias. A dor de perder alguém querido é universal, mas a forma como cada pessoa carrega essa dor é única. Veron se fechou, construiu muralhas e permitiu que a culpa definisse suas ações. Ele carrega Ambrósia em cada silêncio desconfortável, em cada olhar perdido. No entanto, o que ele não percebe é que a culpa, quando mal processada, se transforma em uma âncora emocional. Ela o impede de seguir em frente, de se permitir viver plenamente. E o mais cruel do luto mal resolvido é que ele não apenas machuca quem o carrega, mas também aqueles que estão por perto. Muitos carregam culpas semelhantes: um telefonema que não foi feito, uma visita adiada, uma conversa evitada. Mas é preciso entender que o passado é um território inalterável. A única coisa que pode ser feita é decidir como carregar essa memória daqui para frente. Em vez de permitir que a dor de Ambrósia se transforme em uma prisão, Veron poderia escolher honrar sua amiga vivendo de forma mais plena, mais presente. Pequenos rituais, como escrever cartas para ela ou realizar algo significativo em sua memória, poderiam ser formas práticas de aliviar esse peso.
No entanto, a culpa tem raízes profundas e arrancá-las exige mais do que vontade. Exige coragem. Coragem para perdoar a si mesmo, para aceitar que fez o melhor que pôde com as informações e ferramentas que tinha na época. E, acima de tudo, coragem para seguir em frente sem sentir que está traindo a memória de quem se foi. Veron ainda está preso nesse limbo emocional, mas algo dentro dele começa a se mexer. Porque, no fundo, ele sabe que continuar preso a essa culpa não trará a Ambrósia de volta. Mas então, por que ele continua se segurando tão firmemente a essa dor? Quinto, o ciclo de autossabotagem e a escolha de permanecer na dor. A autossabotagem é um ato silencioso, quase invisível, mas devastador. Veron, preso entre o medo de se abrir e o medo de perder, escolhe a saída mais fácil, afastar as pessoas antes que elas possam machucá-lo. Ele prefere deixar alguém sair do que permitir que entre em suas camadas mais profundas. Esse padrão, embora pareça proteger, na verdade funciona como um ciclo interminável de dor autoimposta. É como se ele estivesse dirigindo com o pé no freio, acreditando que evitar o acidente é mais importante do que realmente chegar a algum lugar. Esse comportamento não é exclusivo de Veron. Quantas pessoas já afastaram oportunidades, relacionamentos ou sonhos por medo do que poderia dar errado? A mente cria narrativas convincentes. É melhor desistir agora do que falhar depois. No entanto, essa voz interior raramente está certa. A verdade é que viver na superfície, evitando o risco de afundar, também impede de mergulhar nas experiências mais profundas e significativas. É como preferir assistir ao pôr do sol pela janela, em vez de sair e sentir o calor do sol no rosto. A autossabotagem pode aparecer em diversas formas: procrastinação, padrões repetitivos de relacionamentos fracassados, ou até mesmo aquela voz interna que diz: "Você não é bom o suficiente". Uma forma prática de começar a quebrar esse ciclo é identificar esses padrões. Por exemplo, se alguém percebe que sempre desiste de projetos no meio do caminho, pode escrever os motivos pelos quais desistiu das últimas 3 vezes. Às vezes, a simples consciência desse padrão já é suficiente para começar a mudança. Mas aqui está a verdade que Veron ainda não percebeu. A dor da autossabotagem não é mais leve do que a dor de enfrentar seus medos. Na verdade, ela é muito mais cruel, porque vem acompanhada do arrependimento. Ele percebe que afastar sua parceira não trouxe alívio, apenas mais silêncio. E o silêncio, quando vem acompanhado de solidão, ecoa mais alto do que qualquer grito. Mas talvez ainda haja tempo para reescrever essa história, porque no fundo, a escolha de permanecer na dor é exatamente isso, uma escolha. A pergunta é: por que ele continua escolhendo isso?